Mais uma planilha 100% profissional aqui no Excel, e dessa vez uma planilha para te ajudar no controle de frotas, manutenção de veículos, abastecimentos. Assim você sabe exatamente o quanto que você abasteceu de cada veículo, quilômetros rodados, o quanto que você gastou com manutenção, qual a próxima manutenção, etc, etc. Então é uma excelente planilha para te ajudar a controlar máquinas, veículos, abastecimento, manutenção, e você pode usar tanto pessoalmente, eu trabalho com o meu carro. Beleza, a planilha pode te ajudar muito. Ou ainda, você tem uma empresa, tem que fazer a gestão de várias máquinas, uma frota logística. A planilha também pode te ajudar. Então, é uma planilha bem completa que consegue te ajudar de várias maneiras diferentes. Deixa eu te mostrar como usar a planilha na prática e passo a passo. E aí, se você gostar da planilha, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, começando com a primeira parte. Aqui a gente tem, pessoal, o menu de navegação, para te ajudar a navegar pela planilha. Nada de ficar clicando aqui embaixo nos botõezinhos, não. Você pode, através deste menu de navegação, ir e voltar para qualquer área da planilha. Exemplo, vou clicar aqui em Dashboard. Automaticamente a planilha me joga para o painel, para os gráficos, para as análises que eu tenho. Assim eu já consigo ver o total de gastos por veículo, por máquina, total de manutenção por mês, abastecimentos. Consigo ver o total de litros abastecidos, total de quilômetros rodados, etc, etc. Então, a partir daquele menu, eu consigo abrir outras partes da planilha. E cada planilha que a gente tem, também temos o menu de navegação, para poder voltar para o menu principal e depois navegar para outra parte da planilha. Então fica bem conectado, você consegue, simplesmente pelo menu de navegação, navegar pela planilha inteira. E como a gente pode ver, a planilha tem 4 partes. Tem a parte de manutenções, abastecimentos, dashboard e cadastros. Quando você pegar essa planilha pela primeira vez, eu aconselho você começar utilizando por cadastros. Por quê? Vamos lá. Clique em cadastros. É aqui que você vai começar a fazer o cadastro das informações que você vai usar no seu dia a dia. É aqui que você vai cadastrar as máquinas ou veículos, carros, motos, que você tem que fazer o controle. Então é por aqui que começa a planilha, tá bom? Cadastros. E lembrando, pessoal, quando você abrir a planilha pela primeira vez, provavelmente ela vai pedir para você habilitar a edição. É muito importante que você clique nesse botão, sim, habilitar a edição. Por quê? Porque assim você consegue liberar o acesso à planilha. Pronto, liberou. Agora sim você consegue usar. Então é muito importante clicar naquele botão. Uma outra dica. Caso você queira mais espaço na sua tela, aqui mesmo na página inicial você pode clicar 2 vezes rapidinho. 2, 2, porque aí você consegue ou aumentar ou diminuir aquele painel de ferramentas. Quando você diminui, você acaba tendo mais espaço na sua planilha e fica mais fácil visualizar tudo. Então, 2 dicas muito importantes. Então, estávamos na aba de cadastro de máquinas e veículos. Lembrando, estamos no menu de navegação, clicando em cadastro, é onde conseguimos cadastrar cada máquina, cada veículo que temos. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu tenha um carro aqui da empresa, uma caminhonete, que faz fretes. Então, preciso cadastrar ela aqui. Ou ainda, tem um outro tipo de máquina, qualquer máquina que seja, pessoal, máquina de produção, máquina de qualquer coisa. Você consegue cadastrar ela aqui. Vou te dar então 2 exemplos. Primeiro exemplo, uma caminhonete da empresa. Marca, venho aqui e registro a marca. Vou inventar uma marca da minha cabeça. Vou colocar MJP. JP é o meu nome, né? Então, MJP. Mas aqui você vai colocar a marca verdadeira do carro. A gente tem várias marcas de veículos, né? Então você coloca a marca. Modelo, você vem aqui e coloca o modelo do carro. Coloca a placa dele, J1P2, por exemplo. E o número de série, se você usa um veículo, um carro, uma moto, caminhonete, pode ser que não tenha número de série, então não precisa digitar, você pode deixar vazio. Mas agora, se você usa, às vezes, uma máquina de produção, linha de produção, talvez você tenha, assim, um número de série, uma informação a mais para colocar. E a observação também é algo interessante, que você pode colocar uma descrição aqui, uma informação extra. Exemplo, caminhonete amarela. Assim você cria uma descrição a mais, etc. Ou ainda pode ser outras coisas. Caminhonete da empresa, caminhonete de terceiro, etc, etc. Aqui do lado a gente tem algumas colunas que têm fórmulas. Última manutenção, próxima prevista e último abastecimento. Hoje não tem nada, está tudo vazio. Por quê? Porque eu ainda não inseri nenhuma informação na minha planilha. Mas à medida que eu for registrando manutenções, abastecimentos, etc., essas 3 últimas colunas vão ficando automáticas e mostrando para você as informações. Assim você sabe para cada veículo que você cadastrou aqui, para cada máquina, qual que foi a última manutenção, qual que vai ser a próxima e qual foi o último abastecimento também. Então, além de ser uma planilha onde você faz o cadastro, também acaba se tornando um resumo.
bem objetivo para você ver as informações principais de cada máquina e veículo. Lembrando, né, pessoal, que lá no dashboard, onde a gente tem vários gráficos, também você consegue ter outras informações, outras análises, porém de forma mais detalhada. Aqui realmente é um cadastro com um pequeno resumo. Deixa eu te mostrar agora um outro exemplo. Fizemos então um cadastro de uma caminhonete, que é um veículo da empresa, mas e se eu tivesse uma máquina que fica dentro da empresa, uma máquina, não é um carro, é um outro tipo de máquina, outro tipo de veículo. Eu posso também registrar ele aqui. Digamos que marca, eu vou colocar, é uma marca JP, modelo é uma máquina de corte, placa, não tem placa nesse caso, porque não é um carro, não é uma moto, é só uma máquina que fica dentro da empresa, então não tem placa. Mas tem um número de série da própria máquina. O número de série é MC, máquina de corte, tracinho 123, Enter. E a observação eu posso colocar alguma informação relevante, que seja importante para mim, mas não é obrigatório, é opcional. Exemplo, máquina do setor A noturno. Pronto, consigo escrever aqui uma descrição, depois para ficar mais fácil de eu lembrar o que representa essa máquina, esse veículo, o que é ele, porque às vezes de cabeça a gente não consegue lembrar a placa do veículo, etc. Então colocando uma observação, às vezes fica mais fácil. Então aqui a gente aprendeu a fazer cadastros, pessoal. Você vai cadastrando linha embaixo de linha os veículos, os carros que você tem. Digamos que você encheu toda essa planilha, ela é bem grande, mas pode acontecer de você ter 1000 máquinas na sua empresa, certo? Então o que você vai fazer? Ó? Aqui na última linha, a gente tem até 120 linhas, mas você pode colocar mais linhas. Como é que você faz isso? Preencheu todas as linhas, você chega na última linha, na primeira linha vazia. Não é para você clicar aqui na linha em branco lá no meio, não. Você vem logo depois, no final da sua tabela. E aqui você digita a nova informação. Tem marca? Ah, não tem marca. Vou começar pelo modelo. Tudo bem, pode começar. Clica aqui no modelo e escreve. Máquina furadeira. Enter. Pronto. Olha só, o Excel já cadastrou para você uma nova linha na tabela. E é isso. Então, bem simples. Você precisa de mais linhas? Você continua na próxima linha, digita qualquer nova informação que a tabela já puxa uma nova linha para você. E já fica tudo funcionando. Inclusive, as fórmulas já estão aqui, todas prontinhas para serem utilizadas. Agora que a gente aprendeu a cadastrar informações, como é que eu faço para remover, deletar alguma informação? Para deletar, pessoal, você vai clicar na linha que você quer deletar. Exemplo, quero deletar essa máquina furadeira que eu cadastrei. Eu clico nela, botão direito, cuidado, é muito importante isso daqui, excluir e então linhas da tabela. Pronto. Assim toda a linha é deletada e não vai bagunçar a fórmula desse jeito. Se você quiser deletar outras linhas, você vai fazer a mesma coisa. Você clica, seleciona onde você quer deletar, botão direito, excluir linhas da tabela. Simples assim. E digamos que agora você gostaria de poder organizar essas informações de modo alfabético, para ficar mais fácil de você localizar o que você precisa. Nesse caso, eu vou organizar por ordem alfabética, utilizando um modelo como referência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse pequeno quadradinho da tabela, e então vou vir aqui, classificar de A a Z. Pronto. Aí já fica tudo organizado em ordem alfabética. É assim que você faz, tá, pessoal? Digamos que você tem uma máquina que comece com a letra A. Tecnicamente, ela deveria estar aqui no começo, certo? Mas você não vai cadastrar ela aqui na primeira linha. Não, você sempre vai na ordem. Linha embaixo de linha, mesmo que fique fora de ordem alfabética. Depois você organiza. Vou te dar um exemplo. Amarela 3, sei lá, digamos que seja o nome de Amarela 3. Nome de uma máquina, enfim, né? Aqui a placa eu vou colocar AM3 de amarelo, AM3, tudo AM3, para ficar mais fácil da gente identificar a linha. Só que como ela começa com a letra A, ela tecnicamente tem que ficar aqui no começo, mas como que eu faço isso? Então eu clico aqui no filtro para poder organizar de A a Z. Pronto, agora sim, pessoal. A gente já tem a primeira máquina no começo e as demais ficam embaixo. Então é assim que a gente organiza informações. Sempre cadastra nas linhas de baixo. Se quiser organizar, clica no filtro para organizar de A a Z e tudo já vai ser organizado para você. Se você fizer de outra maneira, pode ser que dê erro nas fórmulas, então cuidado. Tenta fazer da maneira que eu estou mostrando aqui no vídeo, para garantir o funcionamento correto da planilha. Então a gente aprendeu a cadastrar, remover informações e também atualizar informações. Se você quiser fazer uma organização diferente por outra coluna, exemplo, eu gostaria de classificar de A a Z utilizando a marca como referência. Então nesse caso eu posso clicar no quadradinho da marca e então classificar de A a Z,
porque vai organizar em relação à marca. Ah, eu quero organizar em relação à placa. Clico, classificar de A a Z, em relação ao número de série, classificar de A a Z, etc, etc. Então você pode utilizar, pessoal, qualquer coluna para fazer essa organização, essa classificação, seja marca, modelo, placa, etc. Fica a seu critério. Depois que a gente fez essa organização, cadastro de cada máquina e veículo que a gente tem na empresa, podemos voltar lá para o menu inicial e agora sim a gente pode fazer o registro, seja de uma manutenção ou de abastecimento. Fica a seu critério. A gente pode utilizar qualquer um agora. Por quê? Porque a gente já fez o cadastro. Você faz então o que aparecer primeiro. Apareceu primeiro uma manutenção? Registra a manutenção. Fez um abastecimento de combustível? Registra já o abastecimento. Vou te mostrar então o abastecimento. Aí pelo menos a gente finaliza esses dois menus aqui da direita. Abastecimento. Vou clicar aqui nesse menu. Automaticamente eu já consigo abrir a planilha do abastecimento e tem bastante informação nessa planilha. A gente tem aqui alguns botõezinhos de última e primeira linha. Esses botõezinhos me ajudam a ir para a última linha da tabela ou para a primeira linha. Por quê? Dessa forma, pessoal, fica bem fácil de navegar pela tabela. Porque imagina que daqui a pouco você tem 1000 linhas cadastradas aqui. Imagina você ter que ficar indo lá para baixo, lá para o começo, vai e volta, vai e volta. Isso acaba gerando um pouco de trabalho. Então esses botõezinhos te ajudam a rapidamente ir para a última linha da planilha ou para a primeira linha. Fica bem fácil. E esses filtros aqui de cima te ajudam a filtrar a tabela. Exemplo, você já tem vários meses cadastrados, janeiro, fevereiro, março, abril, e você não quer ver todas as informações, você quer ver algo que você cadastrou lá no mês de março. Você pode selecionar o mês de março aqui, que toda a tabela vai ser filtrada para você. Você pode selecionar o ano, a máquina e etc. E também dá para filtrar aqui por tipo de combustível, né? Se você quiser limpar algum filtro que você fez, é só você clicar nesse xizinho que fica aqui em cima, que aí a tabela mostra de forma completa. Mas vamos lá fazer um cadastro de abastecimento de combustível. Primeira coisa que eu coloco é a data, pessoal. Data. Então vou colocar aqui a data de hoje. Enter. Quando eu faço o lançamento, olha que interessante, automaticamente já aparece para mim esse lançamento aqui nos filtros. Vou colocar então junho. Veja que a tabela me mostra só a informação que eu estou usando agora. Só o que eu acabei de cadastrar. E para limpar o filtro é só clicar no xizinho. Se eu tivesse outros lançamentos no mês de junho, iria mostrar também tudo que tem do mês de junho. Mas enfim, vamos lá agora, a próxima coluna, máquina e veículo. Então na data do dia 3/6, o veículo, vou pegar aqui o MJP, que é a caminhonete, lembra? Clico. Eu acabei abastecendo a caminhonete. E eu abasteci com o quê? Qual foi o tipo de combustível? Clico e seleciono. Etanol, gasolina aditivada, gasolina comum ou diesel? Não, professor, foi outro tipo de combustível que eu utilizei. Um outro tipo. Tudo bem, você pode cadastrar mais itens nestes combustíveis. Como? Aqui do lado você tem uma tabelinha com todos os tipos de combustíveis. Etanol, gasolina, diesel. Porém, você pode continuar cadastrando outros tipos de combustível aqui embaixo. É só você clicar e escrever. Então, exemplo. Digamos que eu utilizei uma gasolina diferente. Então, vou colocar aqui gasolina 99%. Gasolina 99%. Digamos que eu tenha usado essa gasolina, enfim, eu acabei de inventar esse produto, mas para te mostrar que dá para você cadastrar combustíveis novos nessa lista aqui do lado. E uma vez que você cadastrou um item novo, você também pode organizar ele de modo alfabético. É só clicar nesse botãozinho aqui em cima para classificar de A a Z. Pronto, aí fica tudo organizado, diesel, etanol, gasolina, etc. De A a Z. E esse produto novo que eu cadastrei, quando eu volto aqui do lado, eu já posso selecionar ele pela lista, ó. Gasolina 99%. Se você precisar cadastrar mais itens, é só você continuar linha embaixo de linha fazendo o cadastro. Mas aí digamos que chegou o momento que você cadastrou tudo, não tem mais espaço para cadastrar nada. Como é que você faz? Igual a gente já aprendeu, você continua na próxima linha vazia, que é essa linha aqui, a continuação, e escreve alguma coisa nova. Combustível de avião, por exemplo. Enter. Pronto, ó, já faz parte da tabela agora. Agora quando você volta aqui em cima e faz uma organização de A a Z, você também já consegue deixar organizado em ordem alfabética. Então, a lista basicamente é infinita. Você pode cadastrar, continuar linha embaixo de linha. E aqui já aparece também, pessoal, o combustível que eu cadastrei, ó, o novo. Então já fica tudo automático. Mas, voltando ao cadastro da caminhonete, então na data de hoje, para a caminhonete, eu usei essa gasolina 99%. E qual que é o quilômetro inicial e o quilômetro final? Isso daqui é interessante para que você consiga ter uma medida aproximada de quanto que foi o gasto de combustível por quilômetro.
quilômetros por litro. Então, nesse caso, eu abasteci a caminhonete quando ela estava com 120 mil quilômetros. Estava certinho no odômetro, 120 mil, enter. E qual que foi a quilometragem final? Ah, ainda não sei. Por quê? Porque eu acabei de abastecer. Então, eu não sei ainda qual que vai ser a quilometragem final da caminhonete. Mas aí, quando eu for abastecer a caminhonete de novo, eu posso vir aqui e anotar essa quilometragem final. Mas o que eu sei no momento é que eu coloquei 50 litros e o valor total, pessoal, foi R$300. Enter. A partir dessas informações que eu anotei, eu já consigo ter algumas análises. Inclusive, se eu voltar no menu inicial, aqui no cadastro, eu já consigo pegar aquele lançamento que eu fiz, que foi a caminhonete amarela, certo? E verificar a última data do abastecimento, já aparece aqui para mim. Então fica um resumo bem interessante, onde você consegue ver o último abastecimento, a última manutenção e a próxima manutenção prevista, à medida que você for fazendo os lançamentos. Mas deixa eu voltar ao menu inicial novamente, abastecimento. E agora, pessoal, a gente fica com uma informação faltando aqui no abastecimento, que é o quilômetro final. Porque eu acabei de abastecer, então eu não sei quanto tempo que vai durar essa gasolina, eu não consigo prever isso. Aqui do lado a gente vai ter, depois que tiver tudo certinho, quantos quilômetros rodou, o custo por litro e quilômetro por litro. Aí como é que você faz esse preenchimento? Na próxima vez que você for abastecer esse mesmo veículo, professor, mas quando eu tiver um monte de lançamento aqui, um monte de máquina de veículo, como é que eu vou conseguir lembrar? Bom, você usa os filtros. Exemplo, no mesmo dia, 3/6/2026, eu abasteci a máquina marca M, modelo R, etc. Coloquei diesel, quilômetro inicial e quilômetro final. Nesse caso não se aplica, porque é uma máquina que não tem quilometragem. Então eu vou deixar zerado. E eu abasteci 100 litros de diesel e o valor total foi R$1.000. Enter. Beleza. Agora imagina só, eu vou ter que fazer um novo abastecimento para algum outro veículo, etc. Eu não vou lembrar mais de cabeça se eu já fiz abastecimento, se eu não fiz, para eu poder preencher o quilômetro final dele. Então o que eu posso fazer? Usar o filtro. Qual veículo que eu vou abastecer agora? A caminhonete. Então venho aqui, seleciono a caminhonete, selecionei, pronto. Aí eu consigo ver todos os outros lançamentos anteriores que eu fiz para ela. Aí eu posso, beleza, vou abastecer a caminhonete. Hoje ela está com 135 mil quilômetros. Então, quilômetro final, eu coloco 135, Enter, pronto. Preenchi então, quilômetro inicial, quilômetro final. Agora, a partir desses dois valores, a tabela já consegue calcular para mim quantos quilômetros rodou, qual que é o custo médio, custo por litro, quilômetro por litro, etc. Aqui tudo bem, né? Ficou um valor muito exagerado. Mas enfim, só para você ter uma ideia de como preencher. Depois eu limpo a tabela normalmente e faço um novo lançamento. Agora, no dia 15/6/2026, a mesma caminhonete também foi abastecida novamente. Foi abastecida agora com etanol e o quilômetro inicial dela, onde acabou o anterior, começa o novo. Então, 135. E o quilômetro final aqui eu só vou saber no próximo abastecimento, o quanto que rodou. Coloquei 45 litros e o valor total foi R$230. Enter, pronto. É isso aí. Então é assim que a gente preenche, pessoal, essa planilha de abastecimentos. Vai colocando linha embaixo de linha e quando chegar o caso de você cadastrou um monte de coisa e zerou, acabou, não tem mais linha nova para você cadastrar, como é que você faz? Do mesmo jeito que aprendemos. Você vai na última linha vazia, clica em qualquer informação, exemplo, data, digita a data qualquer e dá Enter. Automaticamente a tabela já vai adicionar para você essa nova linha de informação. E para você poder remover alguma informação, é só você clicar na linha que você quer remover, botão direito do mouse, excluir linha da tabela. Pronto. Toda a linha é removida para você sem bagunçar nada, sem bagunçar as fórmulas. Agora vamos voltar ao menu inicial, porque conseguimos finalizar o abastecimento e também o cadastro. Agora falta a gente aprender a usar as manutenções. Clica na manutenção e é aqui que você vai fazer o lançamento de cada manutenção que acontece com as suas máquinas, veículos, carro, moto, caminhão e etc. Do mesmo modo que tínhamos na outra tabela, também temos os botõezinhos de ir para a primeira linha ou ir para a última linha, porque assim ajuda muito na navegação. Você já vai direto para o final ou direto para o começo da planilha. Temos aqui também os filtros de mês, ano, máquina, tipo, status. E as informações que vamos preencher aqui, pessoal, começa com a data. Data da manutenção. Então, no dia 10/6/2026, Enter, a caminhonete. Vou pegá-la aqui, máquina, veículo, que é esse daqui, MJP. Tipo, teve qual tipo de manutenção? Preventiva, corretiva, troca de óleo, melhoria, emergencial. Você clica e escolhe a manutenção que você quer escolher por aqui. Por que é interessante você ter essas manutenções na lista? Porque depois essas categorias que você tem aqui, elas vão ser mostradas lá no dashboard.
no painel visual, nos gráficos. E aí você consegue ver qual é o tipo, preventiva, corretiva, calibragem, etc., que você está tendo mais manutenção. Você consegue comparar uma categoria com outra. E aqui na direita é onde você consegue cadastrar esses tipos de manutenção. Igual fizemos antes. Lá com o tipo de combustível, aqui agora a gente tem um tipo de manutenção. Então você pode cadastrar mais manutenções, deletar, ajustar alguma que você já tem, continuar cadastrando linha embaixo de linha, enfim, tudo que você colocar aqui nos tipos de manutenção, você consegue selecionar eles através dessa lista que aparece no tipo de manutenção. Então digamos que a caminhonete tenha sido feita uma troca de óleo para ela. Descrição, eu posso escrever alguma coisa relevante, é opcional, tá bom? Mas aqui você pode colocar alguma descrição para você lembrar o motivo da troca de óleo, o que foi trocado, detalhes dessa manutenção. Técnico responsável, você pode colocar o nome da pessoa, para depois ficar mais fácil de você lembrar quem que fez a manutenção. O valor total é muito importante, pessoal, porque a partir do valor total, também a gente consegue ver isso no dashboard, no painel, no resumo visual. Assim a gente consegue saber, por valor, qual tipo de manutenção que dá mais gasto, por exemplo. Então digamos que a troca de óleo aqui custou no total de R$200. Enter. Aí eu vou colocar o status, se é uma manutenção pendente, ou seja, estou planejando em fazer, está pendente, ainda não fez. Ou se de fato já é uma manutenção realizada, ou se foi algo cancelado, acabei agendando, mas não concluí, cancelou, não foi para frente. Ou se é algo em andamento, ainda está fazendo, está lá na oficina, por exemplo. Então você pode ir controlando o andamento por aqui. Porque vai que chega um momento que você tem um monte de máquina, um monte de frota para controlar ao mesmo tempo. Com os status fica fácil, porque você consegue, de certo modo, até usar o filtro aqui em cima e ver tudo que está em andamento, tudo que está pendente, tudo que está concluído, etc. Você filtra tudo de uma vez, assim você consegue entender a situação atual da sua frota, das suas máquinas, dos seus carros. Aqui na direita a gente tem data da próxima manutenção, porque se hoje está tendo uma troca de óleo no dia 10/6, eu vou estimar que mais ou menos lá para o dia 10/8 de 2026 vai ter outra manutenção para essa caminhonete. Então vai ter que fazer novamente essa troca. E o interessante de eu controlar por aqui é que eu consigo ter essa contagem de dias faltantes. À medida que for chegando perto, agora está faltando 5 dias, 0, 1, 3, enfim. Eu consigo verificar na caminhonete se realmente precisa dessa manutenção. Assim a gente consegue ter até um cronograma, um follow-up de próximas manutenções. E olha que interessante, pessoal. Aqui eu coloquei então que a manutenção aconteceu no dia 10/6 e a próxima vai ser 10/8. Quando eu volto no menu inicial e clico no cadastro, eu consigo ver na caminhonete, que foi o que eu usei bastante aqui durante esse vídeo, a última manutenção que foi feita, a próxima manutenção prevista e o último abastecimento dela. Fica tudo aqui em datas. Assim também fica uma tabelinha, um resumo para você poder acompanhar o cronograma, o status de cada manutenção, abastecimento, enfim, que você foi fazendo para os seus veículos e máquinas. Pessoal, e um detalhe muito importante, aqui ainda no cadastro de máquinas, você só vai conseguir ver a última manutenção se aqui no menu de manutenções você marcar a manutenção com o status de realizada. Porque se a manutenção está pendente, em andamento ou cancelada, quer dizer que a manutenção não foi feita. Só foi feita quando é realizada. Então, quando tiver realizada, aí sim, aqui no cadastro, é que você vai conseguir visualizar a data da realização da manutenção. Agora, se a gente voltar ao menu inicial, a última parte da planilha que está faltando a gente conhecer é o dashboard. Aqui no dashboard é onde vamos ter o resumo visual, através de gráficos, de todas as manutenções e abastecimentos da nossa planilha, à medida que a gente for fazendo os lançamentos, os registros. Então, aqui no dashboard tem dois botõezinhos, manutenção e abastecimentos. E aí você pode trocar entre o tipo de análise que você quer ver, a conferência que você quer fazer, manutenção ou abastecimentos. Aqui em manutenções é tudo relacionado às manutenções, em abastecimento aos abastecimentos. Em manutenções, pessoal, primeira coisa, quando você está no dashboard, você sim pode usar normalmente o dashboard. Mas se você quiser que o dashboard atualize de modo a te mostrar as informações que você cadastrou, porque ele não atualiza sozinho. E isso é do Excel mesmo, tá bom? Para você atualizar essas análises, é só você clicar aqui em cima em dados e então atualizar tudo, pronto. Feito isso, todos os gráficos que você tem vão atualizar com os lançamentos que você fez. E você vai fazer isso uma vez só, tá, pessoal? Porque tudo vai atualizar para você. E aí, quando você fizer novos lançamentos e etc, e quiser ver o dashboard, aí sim você faz isso de novo. Não precisa fazer toda hora. Você faz só quando você quiser usar o dashboard. Então, aqui, ó, manutenções, eu consigo ver o total mensal de gastos com manutenções,
Janeiro, 13 mil, fevereiro, 12, março, 13, abril, 14. Então, aparentemente, está mantendo. Sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, desce, etc. Está ali se mantendo mês a mês. Aqui na direita eu consigo ver por máquina, por carro, por frota, quanto que de manutenção que eu fiz. Então, eu consigo ver aqui, fez 19 para uma marca tal, etc, etc. 18 e assim vai. Aqui eu consigo ver o total de manutenções por mês, total que eu fiz em janeiro, em fevereiro, em março, em abril e etc. Aqui embaixo eu consigo ver o total de gastos por máquina e por veículo, quanto que eu gastei por máquina, por veículo, por item da minha frota. E aqui a gente consegue ver as manutenções mais específicas, por tipo. O quanto que eu tive de manutenção preditiva versus corretiva, por exemplo. Dá para comparar aqui no gráfico. Tanto em número quanto em porcentagem do total. Aqui do lado, porcentagem por status. O quanto que está cancelado, o quanto que está realizado, em andamento, pendente, etc. E aqui o total de manutenções e o dinheiro total gasto em manutenções. E se você quiser filtrar, pessoal, a tabela para ver só alguma informação específica, exemplo, eu não quero ver tudo, eu queria ver só as informações no mês de fevereiro. Eu clico no mês de fevereiro e pronto. O dashboard filtra para mim de modo a me mostrar só fevereiro. Ó. Então, ao invés de 100 e poucas manutenções, aqui eu tenho 28 manutenções e 12 mil reais no total que foram gastos. Agora eu quero ver só um modelo específico. Clico aqui do lado, escolho só um item da minha frota, ou quero ver só o tipo emergencial de manutenção. Pronto, ó, tudo vai sendo atualizado para mim. Quero ver apenas o status em andamento. Pronto, novamente o dashboard atualiza. Então eu também consigo ver com um critério específico. Não quero ver tudo, quero ver só o que está em andamento, por exemplo. Em abastecimento a gente tem algo muito parecido. Temos os filtros aqui do lado para nos ajudar a filtrar o nosso dashboard. E assim a gente vê só o que a gente precisa. Se o nome for muito grande, tá, pessoal? É só você deixar o mouse por cima, que ele aparece aqui embaixo, ó, o nome completo para você. Aqui eu tenho o total mensal de gastos com abastecimento. Aqui do lado, litros por máquina, quanto que eu coloquei de litro em cada máquina. Aqui, litros por tipo, quanto que eu usei de diesel, etanol, gasolina, comum, aditivada, etc. Total de litros abastecidos por mês. Total de gasto com abastecimento por máquina, quanto que eu gastei por máquina. E aqui embaixo um total de quilômetros rodados por mês. No caso aqui meu, dá para ver que estou mantendo uma média de 1.500 mensalmente. E aqui do lado o total de litros abastecidos e o total de dinheiro gasto com combustível. Então eu realmente espero, pessoal, que essa planilha possa te ajudar muito no seu dia a dia, no seu controle de frotas, seja para você que tem uma empresa que controla frotas ou para você que é uma pessoa só, que quer controlar o seu carro, a sua manutenção pessoal. Também funciona, tanto para uso pessoal quanto uso empresarial. Ou ainda, não tem nada a ver com frota, para você que quer controlar máquinas. Seja máquinas do seu escritório ou máquinas da sua empresa, da sua produção e etc. Porque aqui você consegue controlar manutenções e abastecimentos. Como a gente viu, fica bem personalizável, porque você pode trocar os tipos de manutenção, pode trocar os tipos de combustível, etc, etc. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e para adquirir a planilha é só clicar no link da descrição. E eu te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo.